seria de Porto Alegre sem o Guaíba? O rio e a cidade formam uma imagem única, inseparável. Na outra margem fica o município de Guaíba. Há alguns anos, a brisa que soprava deste lado trazia junto a poluição gerada por esta fábrica de celulose. Em 1973, a então chamada Borregaard, empreendimento de um grupo norueguês, iniciou sua operação. Os gases sulfurosos, lançados na época pelas chaminés, provocaram uma onda de reclamações dos moradores de Guaíba e de Porto Alegre. Mas isso faz mais de 40 anos. Só reclamação, né? Cheiro horrível, repolho podre. E o senhor lembra de sentir esse cheiro aqui? Me lembro. Eu trabalhava na Farrapos lá, misturar aquela poluição da Borregaard com aquela poluição da Farrapos, não é insustentável, né? O cheiro não tem mais, já faz tempinho. Já faz uns anos que não tem mais, que eu não sinto. Agora, que antes era horrível, era. Ainda bem que a coisa melhorou. Eu até achei que não tivesse mais funcionando mesmo. Eu me lembro muito bem o mau cheiro que vinha com o ventozinho para cá, dá o mau cheiro da Borregaard. Lembra bem? Lembro. Só não lembro bem os anos que faz, porque faz um bocado de anos, mas vou esquecendo, né? Mas eu lembro bem, sim, claro. Todo mundo reclamava da Borregaard, o mau cheiro da Borregaard e coisa outra e tal, né? A instalação de uma fábrica de celulose e o odor gerado por ela era algo desconhecido para a comunidade de Porto Alegre. E, obviamente, a comunidade reagiu. Então, essa reação social, de certa maneira, foi uma surpresa para os noruegueses. Os jornais da época lideraram uma forte campanha contra a fábrica. O governo fechou a Borregaard e seus donos desistiram do negócio. Ela reabriu tempos depois. Novos donos, novo nome e novos filtros de ar que acabaram com a maior parte dos impactos. A partir dessa, vamos dizer, constatação, dessa conscientização, a empresa entendeu a partir disso que tinha que ter, antes de mais nada, um relacionamento com as suas partes interessadas, com as comunidades, a necessidade de dialogar, na cidade de entendê-las para realmente reposicionar não só a sua tecnologia, mas a atenção ao meio ambiente e, digo mais, a sua relação social no sentido de ser um agente de transformação social no sentido positivo. A partir daí, surgiu uma parceria entre a empresa e o ecologista José Lutzenberger. Ela reabriu com outro nome, ela foi nacionalizada, ela não era mais Borregaard, era Riocel, e convidou os ambientalistas para irem lá ver o que eles tinham feito para tornar a fábrica menos poluidora. E muitos ambientalistas não quiseram ir. Disseram que eles não iam conversar com a fábrica de celulose. O pai disse que não, que eles deveriam ir. Já que a fábrica estava convidando para mostrar que tinha feito alguma coisa a respeito de toda aquela luta, deveriam ir olhar. E aí ele foi e gostou do que viu. E ele foi muito combatido por causa disso. Isso está, inclusive, nessa entrevista que ele fala disso. Ele foi muito combatido e o ponto dele era que não adianta tu ser ativista e ser só do contra. Tu tem que ser ativista e, ao mesmo tempo, mostrar caminhos novos. Assim como Lutzenberger, muitos viram que a fábrica estava mudando. Seu Ademir testemunhou tudo de perto. Ele trabalha aqui há mais de 40 anos e viu muita transformação acontecer. Eu estava procurando serviço e consegui emprego na então Borregaard. E o meu pai disse assim, não é para trabalhar, como é que vai trabalhar numa empresa que é uma das empresas que mais polui atualmente, nem aqui no Brasil, nem aqui em Guaíba, mais polui no mundo são as fábricas de celulose. Te confesso que eu tinha um pouquinho de vergonha de dizer que estava trabalhando numa fábrica de celulose. Eu vi a empresa mudando e se adequando. Comparar com hoje, eu acho que é dar água para o vinho, assim, entendeu? A fábrica sofreu várias atualizações depois que passou a produzir a celulose branqueada. O branqueamento ele gera uma quantidade de efluentes grandes que precisam ser todos tratados. Tá? O efluente tratado
para ser tratado nos níveis adequados de qualidade, para se ter um efluente final com baixíssimo impacto, né, com relação à disposição dele, as tecnologias que foram adotadas foram tecnologias que geram um resíduo sólido. Tá? Esse resíduo sólido gerado era lodo. Então eram feitos grandes cavas no solo, né, e aí eram aterrados. Mas Lutzenberger defendia outro destino para o lodo. Nascia a Central de Tratamento de Resíduos. A empresa deixou de enterrar os seus resíduos sólidos. Ela passou a tratar dentro de uma área chamada Central de Tratamento de Resíduos, operado pela empresa Vida, que foi a empresa fundada pelo José Lutzenberger, né, a operar esse sistema todo, né, e gerar, então, no final, produtos para serem colocados para uso agrícola. Né. Para entender o que são estes resíduos, é preciso compreender como é extraída a celulose. A colheita da madeira ocorre dentro dos plantios onde são cultivados os eucaliptos. Depois, as toras são levadas para lavagem, picagem e peneiramento. O resultado são pequenos pedaços, os cavacos. Eles seguem para o cozimento a 150 graus, formando uma pasta marrom, a chamada celulose não branqueada. O próximo passo é a separação das impurezas e dos pedaços de cavacos que não foram cozidos. Depois é removida a lignina, uma substância que une as células da celulose. Finalmente é feito o branqueamento, onde são removidas as impurezas e ressaltadas as propriedades de alvura, limpeza e pureza. A etapa final é a de secagem. Depois disso, a celulose está pronta para ser embalada e comercializada. A celulose que sai daqui é matéria-prima fundamental para a produção de itens como papel, absorventes femininos, fraldas descartáveis, lenços umedecidos e muitos outros. Mas o que aconteceu com a matéria orgânica, os produtos químicos e a água utilizados na produção? Tudo é reaproveitado. O processo não gera resíduos nem impactos. Todos os componentes químicos são extraídos da chamada lignina, a sopa que restou depois da produção da celulose. Eles são novamente separados e prontos para o reaproveitamento. Já a matéria orgânica, o chamado líquor, vira o combustível, a base energética de alimentação das caldeiras. E ainda sobra energia limpa, que é enviada para esta central e vendida para o Sistema Nacional de Energia. A seguir, a qualidade que gerou reconhecimento internacional. Em 2015, a ampliação da CMPC fez com que a produção fosse quadruplicada. Tudo foi precedido de estudos para evitar impactos ao meio ambiente. Esse projeto ele foi considerado na razão em que aqui já existia uma empresa e estaríamos se agregando mais capacidade no sentido de trazer uma planta competitiva a nível mundial, que a indústria de commodity ela precisa ser competitiva para que ela se possa perenizar. Obviamente essa função da perenização ela passa pelos fatores econômicos, sociais e ambientais. E a empresa desde o primeiro momento ela não só se compromissou com uma solução técnica, econômica e ambiental, mas se compromissou com uma solução social, de fazer uma transformação social positiva para a sociedade gaúcha. Nem todos gostaram. A fábrica, que antes ocupava apenas uma terça parte do seu terreno, passou a usar tudo. Os moradores das proximidades reclamaram. Mas se a ampliação gerou descontentamentos, também trouxe inegáveis benefícios para o município. O progresso que veio para Guaíba foi tudo em consequência da CMPC.
Lógico, como tudo na vida tem seus pontos negativos e positivos, mas eu acho que os positivos superam e muito os negativos, benefício para a população, melhoria nas vias, sem contar a geração de emprego, né? A empresa que se sair daqui hoje, né, faria muita falta, até mesmo tem bastante terceirizado, né, que precisam trabalhar. É uma firma como qualquer outra e tem que ter serviço para o povo, se não tiver ainda é que vão trabalhar. Realmente eles investiram muito em tecnologia para evitar a poluição ambiental, tanto das águas como do ar. É um projeto muito grande, foi considerado o maior projeto privado da história do Rio Grande do Sul. E evidentemente que esse projeto, dentro da preocupação em que ele trouxesse o máximo das transformações possíveis, e que um projeto de mais de 5 bilhões poderia trazer para o Rio Grande, procuramos desenvolvê-lo, primeiro com o máximo do envolvimento dos fornecedores gaúchos e onde ultrapassamos a contratações aqui no Rio Grande do Sul de mais de 2,5 bilhões que vieram a ser comprados, adquiridos em cima com o envolvimento dos fornecedores gaúchos. E aí também houve a preocupação com a formação de mão de obra local, no sentido que ela foi capacitada, treinada dentro desse programa para depois ser integrada no projeto. Então, mesmo que fosse uma mão de obra de construção, esta mão de obra ficou qualificada ao mercado de trabalho. Simone Vieira teve sua vida mudada com a expansão da CMPC. Casada, mãe de 3 filhos pequenos, ela vivia do salário mínimo do marido e da Bolsa Família. Quando Simone viu a oportunidade, não vacilou. Entrou no Pronatec, fez curso para pedreiro e se qualificou para trabalhar nas obras de expansão da celulose, através de uma empresa prestadora de serviços. Passaram 3 anos e hoje ela faz parte do quadro funcional da CMPC. Só meu marido que trabalhava, então as contas, as coisas, tudo para casa, tudo era com ele. Aí quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ajudar ele, aí ficou melhor. Eu estou estudando à noite e vou continuar sempre me qualificando mais. A empresa é muito boa, eu agradeço todo mundo, né, que a oportunidade que eu tive de agora estar trabalhando do lado funcionário da CMPC. É muito bom. Uma fábrica de celulose é um conjunto de diversas operações, né? Então é como se eu tivesse fazendo uma comparação grosseira, é como se eu tivesse aqui uma central termoelétrica, é como se eu tivesse uma área de produção de produtos químicos, como se eu tivesse uma fábrica de cimento. Então eu tenho processos industriais que são similares mais ou menos a esse tipo de fábrica. Todas essas etapas têm rígidos controles de monitoramento com relação a análises químicas que são feitas para se avaliar a qualidade desse efluente. No centro de controle, todo o ciclo de produção é monitorado. Daqui, pode-se corrigir qualquer falha, interrompendo, se necessário, um procedimento ou até mesmo todo o processo. Faz favor, dá uma olhada para mim na malha 774 FI 0169, ela perdeu o sinal. Positivo ali, vamos verificar, ok. Na área de produção, o operador responsável vai até o painel com problema. 774 FI 0169, foi restabelecida a malha. Ok, confirmado, restabelecido aqui no painel. Obrigado. O painel de controle ele opera 24 horas e através dessa operação é possível detectar instantaneamente quaisquer alterações no processo produtivo. Isso faz com que os operadores tomem ações imediatas e corrijam eventuais problemas de forma a minimizar todo o risco da planta. As informações elas podem chegar através do sistema digital, elas podem chegar através dos próprios operadores de área via rádio ou ainda pelas câmeras de processo. Uma vez detectada qualquer anormalidade, essa anormalidade é imediatamente corrigida, de forma a garantir que o processo se mantenha de forma estável e sem riscos. Por aqui também os operadores podem parar uma área. Bom, o sistema de controle ele possui diferentes níveis de alarme. Os alarmes associados a risco
seja ambiental, seja em relação às pessoas que trabalham na planta, tem prioridade em relação aos demais alarmes. A seguir, crescimento com sustentabilidade. Nesta sala é feito o monitoramento de toda a madeira que chega à fábrica. Cada caminhão possui um chip que permite rastrear seu trajeto da origem até a indústria, mas esta é apenas parte do acompanhamento. Além dos ganhos de controle fiscais, controles legais que isso nos traz, também vem embarcada em uma série de controles na área de segurança. Principalmente controle de formação de comboio nas rodovias, controle da velocidade dos motoristas, controle da jornada legal de trabalho dos motoristas. Todos esses aspectos, esses valores que são da celulose rio-grandense, nós montamos plataformas e ferramentas de maneira a conseguir acompanhar isso aqui na central de operações. A água é a base do processo de produção da celulose. Estas torres fazem o seu resfriamento. Ela circula num circuito fechado, semelhante ao usado atualmente nos motores dos automóveis. A gente perde mais ou menos 2% de água pela evaporação. Então a gente tem que repor essa água na torre, mas ela fica em circuitos fechados. Quando as pessoas veem essa pluma branca saindo, que dá para visualizar de longe, todo mundo pensa, pode ser alguma coisa poluída, mas não, aquilo ali é pura água evaporada, não tem nada de poluição, é simplesmente o vapor de água que evaporou, não tem nenhum impacto ambiental, nenhum prejuízo, nada disso. Todas as emissões atmosféricas são avaliadas por diversos sensores instalados nas unidades na área da fábrica. Além disto, uma estação de monitoramento externa funciona desde 2014 na entrada da cidade e obedece os critérios de distância da fonte de emissão para permitir a perfeita avaliação da qualidade do ar. Ela faz um compilado de como é que está a região como um todo, e ela não pega especificamente parâmetros da CMPC, e sim do município como um todo. Então, o que está acontecendo no município, né, quanto a emissões atmosféricas, tanto o que vem da celulose, o que vem dos carros, né. O município de Guaíba está com a qualidade considerada boa, e a qualidade boa significa o valor mais elevado de qualidade do ar dentro das categorias que são medidas, né. Então, só para a gente botar um parâmetro de referência entre o que a Borregar emitia de odor nas suas emissões na chaminé em 1972, comparado com o que ela emitia em 2000, existe uma redução de 20 mil vezes, né, na quantidade de compostos de odor. Então, todas as fábricas que surgiram dos anos 90 para cá, elas têm esse processo implantado. E os níveis gerados de dioxinas e furanos que são monitorados, né, seriam o totais de todos os compostos de furanos, né, medidos que ele apresentam um valor que é cerca de 10 mil vezes menor do que aquilo que é permitido para água potável nos Estados Unidos. A nova planta da indústria de Guaíba representa para o Rio Grande do Sul um crescimento de 1,1% do PIB do estado e gera mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais em exportação. A qualidade do novo projeto foi considerada uma das 3 melhores do mundo no setor pelo PMI, um dos mais importantes organismos internacionais de avaliação empresarial. Diversos projetos envolvem a comunidade, como as ações de educação ambiental e coletas de lixo no Rio Guaíba. A Fábrica de Gaiteiros é um projeto voltado à educação musical de crianças e jovens. Aqui a cultura do Rio Grande do Sul é preservada
através do ensino da popular gaita de 8 baixos. A fábrica de gaiteiros é o meu projeto de vida, sem dúvida alguma. Eu acho que tem muita gurizada que vai seguir tocando, muita gurizada que vai aprender, muita gurizada que vai ensinar. Então é um projeto que eu me orgulho muito e eu tenho certeza que no futuro também o Rio Grande do Sul, o Brasil, vai se orgulhar dessa meninada aí tocando a gaita ponto, tocando a gaita de 8 baixos. A CMPC é também responsável pela primeira reserva particular do patrimônio natural instituída por uma empresa no Rio Grande do Sul. A Reserva Barba Negra, com 2.400 hectares, garante a perpetuação de uma importante área natural do estado composta por grande diversidade de fauna e de flora. A celulose rio-grandense tornou-se modelo em seu setor de atuação por conseguir associar a viabilidade econômica com uma postura ambientalmente correta e socialmente comprometida com a melhoria da comunidade onde está inserida. Nós consideramos isso sempre de uma maneira holística. Eu não consigo fazer produção, o econômico, o social e o ambiental separado. Eu tenho que fazer isso tudo junto e todas as soluções de negócio, elas têm que ser holísticas e interativas. Não há possibilidade mais de se desassociar esses fatores. E quem não procede assim, seguramente não está vivendo o mundo de hoje. Crescimento econômico com sustentabilidade é um desafio para qualquer empresa. E a celulose rio-grandense é um exemplo de que isto é possível. Investiu em equipamentos, treinou colaboradores, mudou processos e transformou-se num modelo internacional no setor de produção da celulose.